Hoje, vamos tomar um tempo juntos para compartilharmos a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Época em que se precisa de paciência. Há uma frase em que se diz: a beleza da primavera é feita ao se esperar. Ninguém pode fazer o inverno passar mais rápido, para que a primavera chegue mais cedo, só porque é impaciente. É necessário esperar que a primavera chegue. Agora, estamos em uma época deprimida e difícil. Especialistas dizem que essa situação continuará até o primeiro semestre do próximo ano. Eu creio que há a grande vontade de Deus em nos fazer passar por esse longo túnel em que se necessita de paciência. Os santos da igreja primitiva passaram um longo túnel de trevas, sendo fisicamente perseguidos e ameaçados. Para que pudessem superar o túnel das trevas, Deus deu a eles mais fé e coragem. Agora, por causa da Covid-19, não podemos nos encontrar livremente e fazer as coisas que estávamos acostumados em nossa vida de fé. Porém, não podemos deixar que essa situação balance a nossa fé e faça com que o mundo da nossa fé fique caótico e instável. A beleza da primavera é feita por meio da paciência e da espera. Não podemos fazer a primavera vir mais cedo por causa da impaciência. Da mesma forma, a paciência é essencial no mundo da nossa fé. Só porque queremos uma maçã, não podemos plantar uma macieira pela manhã e colher as maçãs ao meio-dia. Precisamos esperar. Deus tem nos dado uma lição sobre a espera por meio da natureza, em outras palavras, pela paciência. Então, vocês não acham que a paciência é algo que devemos ter na época atual? Por isso, no lugar de se sentirem ansiosos pelos fatores externos, todos os filhos de Sião devem esperar pacientemente. 2000 anos atrás, Cristo veio à Terra, pregou o Evangelho da Nova Aliança e ascendeu ao céu. Ele veio pela segunda vez na Coreia, uma terra distante do Oriente, para salvar a humanidade. Ele voltou para nos tirar do longo túnel de 2000 anos e nos levar ao brilhante mundo da verdade. Logo, será o 36º ano, desde que o Pai ascendeu ao céu. Depois de ensinar as palavras da verdade, a qual pregamos nesta época. Parece que estamos esperando por muito tempo, mas Deus continuamente nos avisa, por meio da Bíblia, que precisamos ser pacientes. Vocês precisam esperar. Vocês precisam ser pacientes. Até mesmo na natureza, leva tempo para uma árvore produzir um fruto depois de ser plantada. Precisamos esperar até que a árvore cresça e assim, os frutos comecem a aparecer um por um. Para esse processo, precisamos da beleza, da paciência e da espera. Para aqueles que deixam os dias passarem sem fazer nada, um dia pode ser muito entediante. Porém, se usarmos o nosso tempo para nos esforçarmos na missão que recebemos de Deus, trabalhando diligente para o Evangelho de todo o nosso coração, nunca ficaremos entediados enquanto esperamos. Já que a Bíblia é uma carta que Deus escreveu, ela contém a vontade do Pai e da Mãe. Por isso, por meio da Bíblia, Deus nos dá a lição de que precisamos de paciência nesta época. Vejamos as palavras de Deus na Epístola de Tiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
Aqueles que perseveram são abençoados. Precisamos esperar pacientemente pelo reino dos céus. Até que o céu seja dado a nós, haverá inúmeras mudanças no ambiente externo. Satanás usa essas circunstâncias para balançar a nossa fé e tenta nos destruir, nos jogando em incontáveis circunstâncias para fazer com que o centro de nossa fé se perca. Aqui está escrito: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó sofreu ao ser colocado em um ambiente insuportável. Satanás provou Jó de várias formas, tomando toda a sua riqueza, lhe dando uma doença e até mesmo tomando a vida das pessoas ao seu redor. Embora Satanás tenha usado muitos tipos de tormentos, Jó sempre dizia: Deus dá e Deus toma. Deus me deu bênçãos. Ele não pode tomar de volta? Ele, com certeza, pode. A paciência de Jó, com a qual ele sempre deu graças e glória a Deus, é mencionada na Epístola de Tiago, capítulo 5. Aqueles que perseveram são abençoados. Como a pandemia de coronavírus está durando por quase um ano, há diferentes tipos de membros. A paixão pelo Evangelho de alguns membros se tornou fraca, e outros perderam a sua esperança pelo céu. Vamos ver um exemplo. Quando você olha para um lago no inverno, você consegue ver várias coisas em cima da água congelada, como pedras e gravetos. Porém, quando a primavera chega e todo o gelo se derrete, acontecem algumas mudanças. Todas as pedras que estavam em cima do gelo afundam. Todos os pedaços de metais afundam também. Mas outras coisas, como folhas e gravetos, boiam. Porque ali, todas elas estando no mesmo lugar, no mesmo local e no mesmo espaço, parecem tudo igual. Porém, quando a primavera chega, suas propriedades naturais são expostas. Da mesma forma, nesta última época, quando o ambiente muda e fatores externos acontecem, a densidade da fé das pessoas, seja ela firme ou rasa, será exposta na escala de Deus. Além disso, no Evangelho de Mateus capítulo 7, está escrito que quando transbordarem os rios, soprarem os ventos e derem com ímpeto contra aquela casa, as pessoas cuja fé foi edificada sobre a rocha poderão ficar firmes até o fim. Porém, as pessoas cuja fé foi edificada sobre a areia vão cair. Não foi isso que Jesus disse? Precisamos ler cuidadosamente a carta de Deus, que o pai e a mãe nos deram, para que possamos guardar a fé até o fim e entrar no céu. Isso porque uma carta contém o coração e a vontade daquele que a enviou. O pai e a mãe sabiam que esse tipo de situação aconteceria nesta época. É por isso que eles nos disseram em sua carta: felizes os que perseveraram firmes. Precisamos guardar essas palavras em nossa mente. Então, já que Deus está nos ensinando a perseverar, qual é o resultado daqueles que não conseguem perseverar? Aqueles que não perseveram perdem o seu direito de primogenitura celestial. É por isso que Deus disse que precisamos de paciência. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom.
Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Como resultado de não suportar sua fome, Esaú deu seu direito de primogenitura. Hoje também, enquanto andamos no caminho da fé, acontecem muitas situações em que precisamos de paciência. Se não formos pacientes, seremos desqualificados, perderemos nossos direitos e, no fim, perderemos o reino dos céus. É por isso que Deus sempre nos diz: espere até o fim, suporte até o fim. Repetidamente pela Bíblia, que é sua carta de amor. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Aqui, Moisés subiu ao monte Sinai e não desceu por 40 dias. Os israelitas ficaram sem paciência. Eles não puderam esperar os 40 dias, por isso disseram: nosso líder Moisés está morto, por isso façamos um Deus que nos guiará até Canaã. Por meio de Arão, eles acabaram fazendo um ídolo, um bezerro de ouro, que provocou a ira de Deus. Não podemos ver na história dos israelitas que 3.000 pessoas foram mortas naquele dia, como resultado disso? Vamos para o versículo 21. Depois, perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vejamos quantas pessoas foram mortas e falharam em entrar em Canaã. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha, no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Por isso, se não formos pacientes, acabaremos quebrando os mandamentos de Deus. Além disso, seremos todos mortos no caminho para o nosso destino, Canaã. Irmãos e irmãs,
Precisamos de paciência. Precisamos permanecer firmes na fé até o fim. Vejamos a vida dos israelitas há 3.500 anos. Quando eles deixaram o Egito, eles tinham uma paixão ardente, entusiasmo e grande esperança pela terra de Canaã, que manava leite e mel. Porém, no meio do caminho, eles enfrentaram muitas situações que os impediram de entrar em Canaã. Como o ambiente externo deles mudou, as suas mentes mudaram, assim como sua fé. Sua fé foi violentamente balançada, tanto para a esquerda como para a direita. Entre os 10 mandamentos que Deus gravou nas tábuas de pedra, estava escrito: não terás outros deuses diante de mim, e não adorem ídolos. No entanto, o povo agiu de uma forma muito insensata. Isso aconteceu por não terem paciência. Precisamos permanecer firmes até o fim, crendo que o pai e a mãe nos guiarão por todo o caminho até Canaã, o reino dos céus. Porém, há caluniadores, doenças como a Covid-19 e outros fatores que nos impedem de crer na verdade. Até familiares e amigos nos humilham, dizendo: eu ouvi que a sua igreja é uma seita. Eles nos fragilizam. Muitos fatores enfraquecem a resolução que tínhamos no começo, ou seja, a resolução de ir para o céu. As pessoas que perdem a paciência não podem alcançar o céu no final. Por isso, no livro do Êxodo, capítulo 32, quando Moisés não desceu do Monte Sinai por 40 dias, o povo ficou sem paciência e acabou adorando um bezerro de ouro. Se Deus prometeu nos tirar do Egito e nos dar Canaã, então precisamos ir adiante até o fim, crendo nessa promessa. Porém, alguns falham em esperar e perdem a fé, por causa de mudanças no ambiente e nas circunstâncias durante o caminho. Esse é o resultado de não ter paciência, mesmo que eles estivessem cheios de energia no começo. Vamos para o livro dos Números, capítulo 20. Vejamos as palavras de Deus escritas no livro dos Números, capítulo 20. Deus diz: não sejam como essas pessoas, e nos faz compreender como a época atual é importante. Vejamos o capítulo 20, versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aqui, o povo murmurou contra Moisés e Arão por não ter água no deserto. Como Moisés e Arão ficaram cansados de ouvir reclamações todos os dias, Moisés disse: faremos sair água desta rocha para vós outros? No lugar de revelar a glória de Deus, eles pensaram em sua situação dolorosa primeiro e, por isso, falharam em suportar. Embora Deus os fizesse viver como profetas, eles não puderam entrar na terra de Canaã, que era o destino deles. Até mesmo Moisés e Arão não puderam entrar em Canaã. Eles morreram antes de chegarem lá. Não é necessário dizer que os israelitas que murmuraram no deserto morreram antes de entrarem em Canaã. Toda essa história nos mostra de quanta paciência precisamos nesta época. Não podemos colocar limites quando se trata de ser paciente. Até o fim da nossa vida, que foi o tempo que Deus nos deu na terra, precisamos ser pacientes.
No caminho até Canaã, alguns suportaram por 10 anos, temendo a Deus com paciência. Mas eles caíram no 11º ano. Alguns suportaram por 20 anos, mas caíram no 21º ano. Alguns suportaram 30 anos, mas caíram no 31º ano. Porém, por terem caído no 31º ano, os 30 anos que haviam se passado se tornaram inúteis. Não devemos guardar a nossa fé com paciência, até o momento de entrarmos na terra de Canaã? Vamos ver o caso da esposa de Jó. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 4. Então, Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A esposa de Jó temeu e louvou a Deus quando Deus a abençoou. Porém, quando ela enfrentou um pouco de dificuldade, todos os momentos anteriores que ela havia suportado se tornaram inúteis. A sua esposa disse a ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqueles que não são pacientes agem dessa forma no fim. Quando o ambiente externo muda e se torna um pouco desfavorável e inconveniente, as pessoas tendem a murmurar contra Deus, no lugar de glorificar a Deus. É por isso que Deus diz: sempre dê graças a Deus, dê graças em todas as circunstâncias. Mais tarde, você entenderá por que todas essas coisas aconteceram com você. Nem Jó e nem a sua esposa entendiam por que todas aquelas coisas estavam acontecendo com a sua família naquele momento. Por meio dos escritos dos profetas, Deus nos mostra que foi Satanás quem provou a família de Jó. Não é por isso que Deus fez com que o livro de Jó fosse escrito? Quando vemos as atitudes da esposa de Jó, de Moisés, de Arão e do povo que estava nas águas de Meribá, no deserto, podemos ver que eles não tiveram paciência. Precisamos de paciência na época atual. Agora, como a poderosa doença infecciosa, chamada Covid-19, atingiu o mundo inteiro, muitas pessoas estão se sentindo deprimidas e não podem seguir sua vida normalmente. Quando estávamos pregando antes, o fogo do Espírito Santo estava queimando em nós. Porém, não podemos pregar muito por um ano, sendo limitados por um estilo de vida inesperado. Por isso, podemos nos sentir frustrados, como se estivéssemos presos em um longo túnel. Ter fé até o fim é mais importante e lindo do que andar no caminho da fé por décadas. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Será salvo. Estamos vivendo na época em que a paciência é necessária. Precisamos de paciência para perseverar até o fim. De quem é a melhor fé?
Se alguém fizesse essa pergunta, a resposta seria: aquele que persevera na fé até o fim tem a melhor fé. Mesmo que alguém esteja na verdade por apenas 1 ano ou 2. Somente se ele andar no caminho da fé até o fim, poderá ser salvo. Irmãos e irmãs, o tempo está próximo. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Precisamos de paciência para conservar o que temos até que ele venha. Versículo 26. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui, quando diz, ao vencedor que guardar as minhas obras, não significa aquele que tem paciência? Que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro, as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quando vemos esses dois ensinamentos de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 25 e 26, podemos entender que sem paciência, não podemos receber a autoridade sobre as nações, ou o título de sacerdote real, ou o reino dos céus, ou a promessa da vida eterna. Não podemos ter nada. Não importa o quanto o ambiente externo mude, a fé dos filhos de Sião sempre deve ser edificada firmemente sobre a rocha, para que a nossa fé não balance para a direita ou para a esquerda. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Tendes necessidade de perseverança. Quem disse isso? A Bíblia foi escrita por aqueles que falaram da parte de Deus, movidos por Ele. Essa é uma carta de Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus prometeu nos tornar em sacerdotes reais. Deus prometeu nos dar o glorioso mundo, onde não há morte, nem luto ou dor, e nos abençoar para que reinemos, sempre e eternamente. Todas essas promessas foram dadas a nós. Versículo 37. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não devemos ter uma fé que se enfraquece, ou se canse, ou que se desgaste, até que o Pai venha. Não é? Deus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora, já que o reino dos céus está realmente próximo, vamos nos esforçar ainda mais pelo céu. E vamos crescer fortes na fé durante a pandemia do coronavírus. Então, pelo que devemos perseverar e ser pacientes? Vejamos a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Estamos esperando por esse glorioso momento com paciência. Quando o Pai vier a esta terra, com dezenas de milhares de anjos, com o chamado da trombeta do arcanjo, os filhos de Sião serão transformados, se encontrando com Deus,
nos ares, e viverão com Deus Pai e Deus Mãe no reino dos céus. O mundo glorioso, onde a alegria e felicidade são criadas todos os dias. Esse mundo glorioso está esperando por nós. Para isso, precisamos ser pacientes. Assim como leva tempo para conseguir um fruto, depois de plantar uma árvore, nós também precisamos esperar para produzir um fruto do Evangelho. Não precisamos do inverno, da primavera e também do verão para ganharmos os frutos no outono? Por isso, precisamos entender que o mesmo ocorre com a nossa fé. Nunca devemos aprender a insensatez que os israelitas tiveram no deserto, ao perderem a sua fé e abandonarem a Deus por causa da sua falta de paciência. Mesmo que a chuva caia e o vento sopre, nossa fé nunca deve balançar, já que a casa de nossa fé foi edificada sobre a rocha. Embora estejamos em meio à pandemia do coronavírus, não digamos, eu não posso mais aguentar. Há muitos membros que pregam ou ensinam online. Devemos cumprir o mandamento de Deus de fazer a obra do Evangelho, nos ajustando ao ambiente que Deus nos dá em cada circunstância. Quando buscamos uma saída, Deus não abre todas as portas? Fazendo assim, vamos ter mais esperança durante essa pandemia tão difícil, para que possamos encontrar a Deus com alegria e dizer, aleluia, no dia em que Ele vier a esta terra como juiz e salvador, com dezenas de milhares de anjos. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.